como a gente pode comparar adequadamente os sensores das nossas câmeras com relação ao ruído de fundo que eles inserem nas nossas imagens. Então eu quero ensinar aqui um método super fácil de fazer essa comparação entre câmeras, porque eu vejo muitos canais fazendo comparações entre câmeras que fogem à realidade. Por exemplo, a pessoa testa uma foto em uma situação e aí outra câmera testa em outra situação com outras condições de luz. Então aqui, esse método que eu vou passar, ele não precisa estar envolvido com a fotometria, tá? Então, só para ilustrar aqui, os sensores das nossas câmeras são coisas mais ou menos assim. Então vejam aqui no meio, esse aqui é o sensor. Então, um sensor bem pequenininho. Todos os sensores obedecem a um tamanho que a gente precisa que eles sejam. Então aqui foi empregado um chip de sensor pequeno, tá? Esse chip aqui, ele ali dentro tem os photosites, os fotodiodos, os fototransistores, que são os elementos sensíveis à intensidade de luz, tá? Então tem milhares ali dentro, naquela parte do vidro, e eles que fazem o trabalho de sentir a luz, tá? São independentes uns dos outros. Não é o tamanho do sensor a área que importa para a capacidade de medir a luz, tá? Então, esses photosites a gente acaba chamando de pixels, tá? Então, está muito difícil de desassociar a ideia que o chip aqui tenha pixels. Então, eu vou acabar falando errado de vez em quando, vou acabar chamando de pixel também, tá? Então, esses pixels aqui são alimentados aqui nessa plaquinha por alguma energia. Então, essa energia, ela nunca é perfeita, ela acaba tendo uma ondulação, e essa ondulação acaba influenciando na medição de luz que os photosites que estão ali dentro fazem, tá? Então esses photosites, eles têm também a sua agitação molecular no seu interior. Então eles dependem da temperatura e vários outros fatores, tá? Então eles podem estar mais agitados molecularmente ou menos, tá? Então eu vou usar esse Pineart aqui só para dar uma ilustrada. Veja aqui, ó. Aqui, esses pinos aqui a gente vai associar ao photosite, ao pixel. Então cada pino desse aqui seria um pixel, um photosite. Então vejam que eu posso ter uma imagem bem exposta, no caso fazendo uma alusão à câmera. Então, por exemplo, aqui, ó, eu aperto com força aqui os pinos, eu tenho uma imagem bem formada, tá? E se eu apertar levemente, ó, a imagem se forma com pouca intensidade. Então, como esses pixels, esses photosites, eles não estão exatamente parados, tá? Eles estão, digamos que, vibrando, tá? Eles estão subindo e descendo um pouquinho por causa da flutuação da alimentação deles mesmos, que vem da bateria ou que vem de alguma fonte. Então, eles nunca estão exatamente parados, eles estão sempre vibrando, subindo um pouquinho e descendo. Então, se a gente tiver uma imagem fraca, tá? Por exemplo aqui, ó, tô apertando bem pouquinho. Então essa imagem fraca vai se misturar com essa agitação que os pixels têm. A gente vai ter uma imagem misturada com o ruído. Se a gente tiver uma imagem bem exposta, bem formada assim, a imagem vai ser muito acima do nível do ruído, tá? Então o ruído sempre está na foto, ele sempre está lá. Essa diferença entre o quanto exposta a foto está e o nível de ruído vai dar a nossa qualidade da foto. Então é importante saber que uma foto sempre tem ruído de fundo. Todas as câmeras têm ruído de fundo, tá? E a gente tem que trabalhar para que esse ruído não se misture muito com a imagem, para a gente ter uma foto de boa qualidade, tá? Então, partindo desse princípio que a foto sempre tem ruído, que o sensor sempre tem ruído, e isso é independente do tamanho do pixel, independente do tamanho do sensor, tá? É uma característica eletrônica do pixel, tá? Do photosite. Esse ruído aqui que eu estou mencionando nos fotodiodos, no sensor, são ruídos analógicos, tá? A câmera ainda não digitalizou a foto, ainda são sinais
analógicos, tá? Então o ruído que a gente vê de fundo, ruído de ISO, é analógico. Partindo disso, a gente vai fazer um teste que vai independer da luz. Como o ruído não depende do tamanho do pixel, não depende do tamanho do sensor, a gente vai fazer uma medição sem luz. Tenho 3 câmeras aqui, uma Nikon D800, câmera profissional. Ela tem esse tipo de seleção aqui, onde não é uma roda, são botões. Então aqui a gente já vê que é uma câmera profissional. Essa aqui é uma câmera com sensor do tamanho do filme 35mm do passado. Então ela é uma câmera full frame para o filme 35mm. Tem um sensor grande. Aqui eu tenho uma outra câmera que vai ser avaliada, Nikon D200. Também uma câmera profissional. Vejam os botões aqui. Essa câmera aqui, ela é do tempo que todas as câmeras do mundo profissional e amador eram câmeras com sensor do tamanho do filme APS. Então, é uma câmera com sensor APS-C. Tá? Sensor menor que esse aqui, porém esses sensores aqui vieram bem antes dos sensores chamados de full frame. Esse sensor aqui, o sensor APS-C, ele é full frame para o filme APS. Tá? Então, ambas são full frame, porém para filmes diferentes. Então, essa câmera aqui é uma câmera antiga, uma câmera com sensor ainda do tipo CCD. Esses sensores CCD equipavam todas as câmeras APS que tinham no passado. Quando começou a vir as câmeras com sensor maior, o sensor já se tornou CMOS, que era um sensor muito mais eficiente. Então, essa câmera aqui, sendo de uma tecnologia mais antiga, a gente espera que ela tenha mais ruído de fundo. Tá? Depois a gente vai ver isso na tela do computador. Aqui por último eu tenho uma câmera amadora. Essas câmeras da linha 3000 e 5000 são câmeras amadoras. A gente pode ver aqui pelo dial de seleção de modos aqui. É uma roda, não tem o botãozinho no meio. As que tem o botãozinho no meio são as semi-profissionais. Tá? Essa câmera aqui também tem o sensor APS-C, né? Um sensor que é do tamanho do filme APS. Então é uma câmera full frame para o filme APS. Então não existe câmera cropada, não existe sensor cropado, não existe câmera crop, sensor crop. Os sensores são feitos para serem do tamanho de algum filme que existia. Então se a gente coloca uma lente que foi pensada no sistema 35mm aqui, a nossa foto sai cropada, mas as câmeras não são cropadas, tá? A foto é cropada. Mas também a gente pode dizer que todas as fotos de todas as câmeras são cropadas, porque mesmo aqui no sistema com sensor grande, a imagem que a lente coloca no sensor é muito maior do que o sensor. Então o sensor sempre cropa a imagem de todas as câmeras. Então a gente pode dizer que todas as câmeras fazem imagens cropadas. Aqui no caso, cropa mais um pouco. Tá? Como é que a gente vai fazer a comparação? Eu vou bater fotos com essas 3 câmeras aqui, com a lente fechada, tá? E vou tapar aqui o ocular, porque aqui no ocular acaba entrando luz, tá? Então a gente tem que tapar aqui para poder bater a foto. A foto vai ser batida com ISO 1600, que é um ISO que as 3 câmeras aqui oferecem. Se a gente usar um ISO muito baixo, não vai dar para ver a quantidade de ruído muito bem. Tá? Então vamos selecionar aqui um ISO médio. A velocidade e a abertura tanto faz, porque a lente está tapada. Tá? Então botei um 125 e a gente vai fazer essa foto aqui. Tá? Então vou bater a foto. Ó. Foto batida com a primeira câmera. Então aqui a D200. Vamos lá, vamos bater essa foto também. Vou tapar aqui o ocular. Vamos dar uma olhada para ver se ela está com o ISO certo. Ó, 1600. 125. 1/4. Mesma configuração. Foto batida. Aqui a Nikon 5300. Vamos dar uma olhadinha. 1600.
1/125 e 1/4 de abertura. Tá? Então vamos fazer a foto. Tá? Fotos batidas. Tá? Bora para o computador verificar como é que se comporta a quantidade de ruído para cada uma dessas câmeras. Vou usar o software da Nikon NX Studio, software gratuito, com muito recurso aqui para a gente aproveitar para fazer o tratamento de fotos, fazer a revelação das fotos. Como é que eu fiz aqui? Eu coloquei todas as fotos na mesma pasta, selecionei as 3 e coloquei todas elas no modo Standard, que é o Picture Control aqui. Então tem todos esses aqui para escolher. Eu coloquei então no Standard. Geralmente as câmeras vêm nesse Profile, então eu resolvi usar esse aqui. Aqui a iluminação eu deixei incandescente, tá? Para as 3. Então, como eu estou selecionando aqui as 3 fotos, eu passo elas todas para esse balanço de branco aqui. Tá? A redução de ruído está desligada totalmente nas 3 fotos. Então não mexi em praticamente nada aqui. Eu baixei aqui um EV em todas. Então todas as 3 fotos foram batidas em ISO 1600 e eu estou baixando aqui um EV mais ou menos para chegar ao que seria o ISO 800. Tá? Então eu vejo aqui as 3 fotos aparecem totalmente escuras, tá? Não vejo nada de ruído em nenhuma. E agora se eu passar aqui a exposição para 0 EV, no caso, que aí vai ser equivalente ao ISO 1600, que foi tirado as fotos, a gente vai ver se vai aparecer algum ruído. Tá? Então, passei todas para... seria o equivalente ao ISO 1600, que é o ISO que foi batida a foto realmente. Então, eu já percebi aqui no meio, na foto da D200, então nota aqui pelo nome dos arquivos, eu tenho como saber qual é a câmera. Aqui 0K8 é a D800, aqui 02K é a D200 e aqui DSC é a D5300. Tá? Então bem na esquerda aqui D800, não tem ruído nenhum, não vejo nada aqui na tela. Aqui na D200 já vejo que a tela já acendeu um pouco, um tom de azul. E aqui a D5300 não vejo nada de ruído. Tá? Então vou aumentar aqui mais um ponto de exposição. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, a foto aqui com a D200 já se mostrou muito mais ruidosa. Tá? Vejam que é o sensor CCD, aquele sensor que eu comentei que ele é antigo. No início todas as câmeras profissionais eram com sensor do tamanho do filme APS. Então essas câmeras aqui com sensor APS e com a tecnologia CCD iniciaram toda a fotografia profissional no mundo lá mais ou menos 1999, 2000. Então todas as câmeras eram com sensor APS-C. Não existia ainda o sensor do tamanho do filme 35mm, que é o sensor chamado de full frame. Tá? Então todo mundo usava esse tipo de câmera aqui, com esse resultado aqui da D200. Tá? Vou aumentar mais um ponto aqui na exposição. Mais um ponto. Vejam que a foto da Nikon D200 já está com muito ruído. Estou aumentando, estou puxando, digamos, a exposição para cima. Então vejam que a câmera com sensor CCD é muito ruidosa, enquanto aqui a nossa Nikon D5300, uma câmera amadora com sensor APS, tá? Mesmo o tamanho do sensor desse aqui, da D200, não tem ruído ainda. Tá? Vejam que não é uma questão de tamanho de sensor e nem de tamanho de pixel, porque a D200 aqui tem o pixel enorme em relação às outras duas do lado. Vou aumentar aqui mais um ponto de exposição.
Aqui já aparece um pouco de ruído na câmera na D800, notem aqui embaixo tem um pouco de ruído, e aqui embaixo na D5300 tem um pouco de ruído. Notem que 5300 e D800 estão nesse momento com a mesma quantidade de ruído praticamente. Tá? Então notem que o ruído sempre está lá, a foto já é batida com o ruído por baixo. Então se a gente fizer uma exposição muito medíocre da foto, o ruído se mistura com a imagem, ou seja, se a imagem que chega no sensor é muito débil, esse ruído aqui, que não depende da luz, ele sempre está presente, ele vai acabar se misturando com nossa foto. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando que o tamanho de sensor, o tamanho de pixel não tem relação nenhuma com o ruído de fundo e também não tem relação com a faixa dinâmica, o Dynamic Range. Vamos aumentar aqui mais um ponto. Agora a gente tem ruído aqui bem uniforme na D800, tá? Aqui na esquerda. O ruído muito pronunciado na D200, como é de se esperar, e um ruído mais predominantemente aqui na parte de baixo da Nikon D5300. Tá? Então vejam aí que o ruído da câmera dita full frame é semelhante ao ruído da câmera dita cropada. Né? Na verdade, se a gente for falar correto mesmo, é uma câmera com sensor 35mm e aqui uma câmera com sensor APS-C. Não existe câmera cropada nem sensor cropado. Todos os sensores são inteiros. Tá. Vou aumentar mais um pouquinho aqui a exposição. O último ponto aqui. Pronto. Então temos aqui o ruído de fundo da D800 revelado, o ruído de fundo da D200 revelado e o ruído de fundo da D5300 revelado. Tá? Todos eles acabam sendo revelados aqui. Quando a gente vai puxando a exposição, a gente está amplificando o que já estava lá. Esse ruído aqui está sempre na foto, está sempre presente. Tá? Independente de quanta luz entre no sensor, o ruído de fundo é um ruído eletrônico que já está presente no fotosite, no fotodiodo, no fototransistor. Esse ruído também já está presente nos amplificadores de ISO da câmera. Então a câmera tem os amplificadores de ISO, são amplificadores analógicos. O próprio fotosite, o pixel seria, ele é analógico. E esse ruído que a gente está vendo aqui é um ruído analógico. A imagem ainda não foi convertida para digital, onde a câmera apresenta esse ruído aqui. Tá? Não é digital. Não tem ruído digital. Câmeras digitais têm ruído analógico. O sensor da câmera, a parte que lê a intensidade de luz, é analógica. Tá? Só vai ser digitalizado depois que passar nos amplificadores de ISO, e aí sim vai haver a digitalização. Tá? Então, aqui está sendo provado que câmeras têm ruído e o ruído é independente de qualquer tipo de coisa relacionada com tamanho de pixel, com tamanho de sensor. Tá? Vou regredir aqui para a gente ver como é que fica de novo. Ó. Nikon D800, Nikon 5300 com ruído praticamente igual. A Nikon D800 tem o ruído mais uniforme, a 5300 tem o ruído mais disparelho. Mas eu acredito que se misturar esse ruído aqui de baixo com a parte de cima aqui, dá mais ou menos o que tem aqui na D800 de ruído. Tá? Então, vou baixar mais um EV aqui. Olha, aqui a gente praticamente não tem mais ruído na D800 e nem na D5300. Aqui com 2 EV de aumento de exposição, o ruído some totalmente. Tá?
Então está aí, enquanto o ruído da câmera D200, que tem um sensor CCD, mantém o ruído ainda. Tá? Vou tirar aqui mais um EV, ainda tem ruído na D200, e vou tirar aqui mais um EV, agora o ruído praticamente some aqui na D200. Então notem que as câmeras com sensor CCD, que é a família D40, D60, D70, se eu não me engano, D100, D200, D1, acho que é D2 também era CCD, elas tinham muito ruído. Então, quando surgiu a primeira câmera com sensor 35mm, que foi chamada de full frame, ela já era uma câmera com sensor CMOS, então ela já não tinha mais esse ruído todo aqui. Então, o que aconteceu? As pessoas acabaram associando esse ruidão aqui às câmeras com sensor menor, coisa que não existe. Tá? Se um sensor menor tiver uma performance de ISO de ruído pior do que de um sensor 35mm, um sensor chamado de full frame, é por outro fator, não é pelo fator do tamanho. Veja aqui que eu fiz 3 fotos totalmente sem luz nenhuma e o ruído está presente. Tá? Então o ruído não depende de quanto o pixel pode, digamos que, abraçar a luz. Tá? Porque o pixel ele não tem que reter luz, ele não é um medidor de volume de luz, ele é um medidor de intensidade de luz. Então, um pixel pequeno ele precisa de poucos fótons para ser sensibilizado, enquanto um pixel grande precisa de muitos fótons para ser sensibilizado. É proporcional à área. Quanto mais área o pixel tiver, mais fótons ele vai precisar para ser sensibilizado. Tá? Então, por isso que tamanho de pixel não faz diferença nenhuma nesse tipo de questão de ISO. Quero mostrar aqui então o site da DxOMark. DxOMark está errada na sua nota de ruído de fundo. Aqui na tela está a prova. Aqui tem a comparação dessas 3 câmeras. Vejam aqui que a D800 está no meio agora. Ela tem uma nota para ISO de 2979. Tá? Uma nota muito boa. Mas veja aqui que a D5300 tem uma nota de 1338 e não é o que a gente vê aqui na tela. A gente vê aqui na tela Nikon D5300 e Nikon D800 praticamente empatadas. Tá? Já fiz esses testes com outras câmeras também, por exemplo com a D7100, com a D7200. Tá? Aqui eu resolvi usar a D5300 porque é uma câmera amadora versus uma câmera profissional. Tá? Então o que a gente vê aqui na tela, diferença daqui para cá, não pode ser essa diferença de pontuação aqui. Então por isso que eu considero que o DxOMark está errado. Esse valor aqui está, digamos que, prejudicado por algum problema no algoritmo da DxOMark. Já tentei entrar em contato, mas não consegui resposta. Então, o que eu faço para tentar igualar essa, digamos, injustiça que foi feita aqui é multiplicar o valor pela diferença de área do sensor. Em algum momento do algoritmo da DxOMark, eles entraram com a área do sensor ou com alguma coisa referente à área do sensor e esse algoritmo acabou prejudicando a pontuação dos sensores menores. Tá? Então, a medição está certa. Então, eu sei que uma D5300 é melhor do que uma D5000, por exemplo. Essa pontuação está certa, está equivalente, tá? À realidade. Mas de um tamanho de sensor para o outro está errado. Tá? Então eu aplico esse fator de correção aqui, eu multiplico a pontuação do sensor APS, eu multiplico por 2,3, que é a diferença de tamanho do sensor, tá? A diferença de tamanho de área. Então a área do sensor
35mm é 2,3 vezes maior do que a área do sensor APS-C. Então, multiplico por 2,3 e eu tenho essa pontuação aqui, 3.077. Nota que 3.077 para 2.979 é praticamente a mesma coisa. E é mais ou menos o que a gente vê aqui na tela. Tá? Notem aqui. Então, perto de 3.000 os dois sensores. Aí eu, digamos que aceito esse valor como um valor que bate com o mundo real, com a vida real. Tá? Porque eu sei que essas câmeras não têm essa diferença toda de pontuação aqui para ruído de fundo. Eu uso as duas câmeras, eu tenho isso já muito, digamos que evidente para mim, que não tem essa diferença toda aqui de 2.979 para 1.300. Tá? Então é assim que eu avalio câmeras, eu sempre pego e multiplico o valor do sensor APS pelo número que é a diferença de área dos sensores. Tá? Então aí eu tenho um valor coerente, um valor mais realista que eu vejo nas fotos que eu processo aqui. Tá? Dessas duas câmeras, na verdade de várias câmeras, eu sei que não existe essa diferença toda entre sensores APS e sensores 35mm. Tá? Então já fiz várias comparações aqui no canal e não justifica nem um pouco esse número aqui que a DxOMark apresenta. Tá? Isso aqui é um número que acaba prejudicando muita gente, porque às vezes a pessoa tem uma câmera APS, ela tem uma performance boa de ISO, tá? Só que ela vem aqui, olha essas pontuações aqui que estão erradas e acaba se endividando para pegar uma câmera com sensor maior, depois vai usar e vê que é praticamente a mesma coisa. Tá? Descontando as câmeras que têm sensor CCD. Tá? Aí sim, aí tem ruído. Tá? Mesmo aqui, no caso da D200, se eu multiplicar por 2,3, eu vou ter um número de 1.300. Tá? Então seria um número meio baixo. Tá? Mas é um número que estaria mais ou menos compatível com o que a gente está vendo aqui nessa foto. Tá? Olha só, vou baixando aqui. Aqui sumiu o ruído das anteriores. E aqui na D200 ainda tem um pouco de ruído. Tá? Então eu diria que esse 1.500 aqui, 1.300, até bateria com o que a gente vê de ruído da D200. Tá? Se a gente multiplicar esse número aqui por 2,3, que é o fator de diferença de área entre o sensor 35mm e o sensor APS. Então é isso aí, um abraço.